Por 6 anos, minha família contou a todos que eu estava morta. Não desaparecida. Não distante. Morta. E tudo começou no dia em que parei de entregar meu salário. Meu nome é Helena Duarte. Tenho 33 anos e durante muito tempo acreditei que ser uma boa filha significava estar sempre disponível. Dinheiro, tempo, favores, emergências. Se minha família precisava, eu dava um jeito. Até a noite em que meu irmão apareceu na porta da minha casa em Curitiba. Era uma quinta-feira de agosto. Eu estava na cozinha, cortando morangos para minha filha de 4 anos, quando ouvi 3 batidas. Abri a porta e congelei. Rafael. Meu irmão mais velho estava parado diante de mim, molhado pela chuva, segurando um celular com tanta força que os dedos estavam brancos. Ele olhou para meu rosto. Depois olhou para minha filha, e então voltou a olhar para mim. Helena. Eu não consegui responder. Rafael deu um passo para trás. Meu Deus! Ele levou a mão à boca e ficou olhando para a menina, que brincava atrás de mim com uma boneca. Minha filha tinha os mesmos olhos castanhos do nosso pai. Rafael ficou pálido. Você está viva? Foi quando percebi que ele realmente acreditava que eu estava morta. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele pegou o celular. Mãe, você precisa saber disso. Parei de respirar por um instante. O que você está fazendo aqui, Rafael? Ele não respondeu. Apenas continuou olhando para minha filha. Ela nunca contou pra gente, murmurou. Aquela frase abriu uma ferida que eu tinha passado 6 anos tentando manter fechada. Porque minha família não sabia que eu estava viva. Eles sabiam exatamente onde eu estava. Ou pelo menos minha mãe sabia. 4 anos depois. Eu descobriria que ela havia encontrado meu endereço muito antes de Rafael bater naquela porta. Mas isso não era o pior. O pior era descobrir por que minha mãe precisava que todos acreditassem que eu estava morta. E a resposta estava ligada a cada centavo do meu salário, que eu havia entregado durante 6 anos. Naquela noite, enquanto Rafael ainda estava na minha sala, eu entendi uma coisa que demoraria muito para aceitar. Eu não tinha desaparecido da minha família. Eu tinha parado de financiar a versão de mim que eles precisavam. E naquele domingo, diante de todos que haviam acreditado na mentira da minha mãe, eu finalmente contaria a verdade. Tudo começou quando eu tinha 25 anos e consegui meu primeiro emprego em um hospital particular de Curitiba. Naquela época, minha mãe, Sônia, dizia para todo mundo que eu era a filha que tinha vencido na vida. Eu acreditava nela. Meu pai, Marcelo, estava desempregado havia meses, e meu irmão Rafael fazia trabalhos temporários. Então, quando minha mãe me pediu dinheiro pela primeira vez, eu nem pensei 2 vezes. É só até seu pai conseguir trabalho, ela disse. Mandei R$500. No mês seguinte, ela pediu mais. Depois vieram o aluguel atrasado, uma conta de luz, o conserto do carro e uma dívida antiga que, segundo ela, poderia colocar nossa casa em risco. Quando percebi, meu salário entrava na minha conta e praticamente saía, inteiro antes do fim da semana. Eu não reclamava. Minha mãe sempre terminava as conversas com a mesma frase. Você é a única que pode ajudar. E eu gostava de ouvir aquilo. Até comecei a confundir necessidade com amor. Durante 6 anos, entreguei dinheiro todos os meses. R$1.000, 1.500. Alguns meses, quase 2.000. Eu fazia horas extras, trabalhava em feriados e chegava em casa exausta. Enquanto minhas colegas planejavam viagens, eu calculava quanto poderia mandar para minha família sem ficar no vermelho. Minha mãe dizia que um dia tudo seria diferente. Nunca foi. O pior aconteceu quando meu pai sofreu um problema cardíaco. Eu paguei exames, remédios e parte da internação. Depois, minha mãe disse que ele precisava de acompanhamento. Paguei novamente. Meses depois, descobri que meu pai tinha começado a receber um benefício que eu não sabia que existia. Quando perguntei sobre isso, minha mãe ficou irritada. Você está questionando o dinheiro que dá para sua própria família? Aquilo ficou na minha cabeça. Naquela mesma semana, comecei a anotar cada transferência. Depois de 6 anos, o total passou de R$100.000. Mais de 100.000. Foi quando conheci Daniel. Ele não entendia por que eu trabalhava tanto e nunca tinha dinheiro. Quando contei tudo, ele perguntou. Helena, e se você simplesmente parar? Eu ri. Parecia impossível. Até o dia em que minha mãe ligou pedindo mais R$8.000 para uma suposta emergência. Pela primeira vez eu disse não. Do outro lado da linha houve silêncio. Depois minha mãe falou com uma voz que eu nunca tinha ouvido. Então é isso? Depois de tudo que fizemos por você, você vai abandonar sua família? Eu respondi. Não estou abandonando ninguém. Só não posso continuar pagando por todos. Ela desligou. 3 dias depois, meu irmão Rafael me mandou uma mensagem curta. Você não sabe o que a mãe está dizendo sobre você. Antes que eu pudesse responder, a mensagem desapareceu. E naquela noite, minha mãe publicou no Facebook. Algumas perdas começam quando alguém escolhe o dinheiro em vez da própria família. Eu ainda não sabia
Mas aquela seria a primeira peça da mentira que duraria 6 anos. Depois daquela publicação, eu tentei ligar para minha mãe. Nada. Liguei para meu pai. Nada. Rafael visualizou minha mensagem e não respondeu. Naquela época, eu ainda acreditava que o silêncio era apenas uma forma de me punir. Não imaginava que minha mãe já estava construindo uma história na qual eu não teria direito de falar. 2 semanas depois, uma tia me mandou uma mensagem. Helena, onde você está? Sua mãe está sofrendo muito. Fiquei confusa. Eu estava trabalhando, pagando minhas contas e tentando reconstruir minha vida. Então perguntei, por que ela está dizendo que eu sumi? Minha tia não respondeu. Foi naquele momento que percebi que alguma coisa estava muito errada. Minha mãe havia contado à família que eu tinha ido embora sem avisar. Depois a história mudou. Eu teria trocado de número. Depois teria viajado. Mais tarde, alguns parentes começaram a dizer que eu estava passando por problemas emocionais. Minha mãe nunca confirmava nada. Ela apenas chorava e dizia, eu só quero minha filha de volta. E as pessoas acreditavam. Eu poderia ter desmentido tudo, mas estava cansada. Pela primeira vez em anos, comecei a guardar meu dinheiro para mim. Aluguei um pequeno apartamento em Florianópolis e comecei uma vida nova. Foi lá que Daniel me pediu em casamento. E alguns meses depois descobri que estava grávida. Eu chorei quando vi o resultado. Não de medo, de felicidade. Minha filha, Clara, nasceu em uma manhã de abril. Naquele dia, percebi que finalmente tinha uma família, que não precisava do meu salário para me amar. Mas minha mãe continuava contando outra história. Durante 6 anos, ela disse que eu estava morta. Eu descobri isso da maneira mais cruel possível. Uma antiga colega da minha mãe me encontrou por acaso em uma padaria e ficou completamente sem reação. Helena, eu sorri. Ela começou a chorar. Meu Deus, nós pensamos que você tinha morrido. Foi quando tudo fez sentido. Minha mãe não tinha apenas dito que eu havia desaparecido. Ela tinha deixado as pessoas acreditarem que eu estava morta. E eu não entendia por quê. Até que 6 anos depois, Rafael apareceu na minha porta. Ele entrou na minha casa tremendo. Contou que nossa avó, Dona Lúcia, estava muito doente e havia perguntado por mim. Minha mãe tentou impedir que ela procurasse meu endereço. Mas Rafael encontrou uma antiga carta guardada dentro de uma caixa. Era minha carta, a que eu havia enviado 6 anos antes. E no envelope estava meu endereço. Rafael olhou para mim e disse, Helena, a mãe sabia que você estava viva esse tempo todo. Meu estômago revirou. Então por que ela disse que eu estava morta? Ele abaixou os olhos. Porque domingo ela vai contar outra versão para toda a família. Foi aí que eu entendi. Minha mãe não queria me encontrar. Ela queria controlar o momento em que todos descobririam que eu estava viva. No domingo eu fui à casa da minha avó. Não porque queria perdoar minha mãe. Eu fui porque pela primeira vez em 6 anos, eu queria que a verdade tivesse testemunhas. A reunião aconteceria em um salão pequeno em Joinville, onde minha família costumava se reunir para aniversários e festas. Quando entrei, quase 40 pessoas ficaram em silêncio. Minha mãe estava no centro da sala. Ela me olhou como se tivesse visto um fantasma. Depois levou a mão ao peito. Minha filha. Algumas pessoas começaram a chorar. Minha mãe caminhou até mim e tentou me abraçar. Eu não deixei. Não hoje, mãe. O salão ficou completamente silencioso. Ela respirou fundo. Eu só queria proteger nossa família. Foi então que Rafael colocou a caixa sobre a mesa. Dentro estavam minhas cartas. Todas. 6 anos de cartas que eu tinha enviado. Algumas tinham sido abertas. Outras ainda estavam fechadas. Minha mãe olhou para a caixa. Pela primeira vez não tinha nenhuma história pronta. Eu peguei uma das cartas. Esta foi enviada há 5 anos. Tem meu endereço. Você recebeu? Ela não respondeu. Peguei outra. Esta foi enviada há 3 anos. Depois outra. E esta foi enviada no ano passado. Minha voz começou a tremer, mas eu continuei. Você sabia onde eu estava. Meu pai baixou a cabeça. Minha tia começou a chorar. Então minha avó falou. Sônia, diga a verdade. Minha mãe ficou alguns segundos em silêncio. Depois disse. Eu sabia. Aquelas 2 palavras doeram mais do que qualquer mentira. Ela sabia. Durante 6 anos, sabia que eu estava viva. Sabia que tinha uma neta chamada Clara. Sabia onde morávamos. E mesmo assim deixou todos acreditarem que eu estava morta. Perguntei. Por quê? Minha mãe chorou. Porque quando você parou de mandar dinheiro, ninguém mais queria ouvir minhas reclamações. As pessoas começaram a perguntar por que você tinha ido embora. Eu não sabia o que dizer. Ela respirou fundo. Então eu disse que você tinha morrido. Ninguém falou nada. Eu senti uma tristeza enorme, mas não senti vontade de gritar. Finalmente entendi que eu não precisava vencer aquela discussão. Eu só precisava sair dela inteira. Olhei para minha família. Durante 6 anos, vocês choraram por uma filha que estava viva. Enquanto eu criava minha filha, trabalhava e reconstruía minha vida.
Vocês enterraram meu nome porque eu parei de entregar meu salário. Minha mãe tentou falar. Eu levantei a mão. Eu não quero seu dinheiro. Não quero desculpas perfeitas. Só quero que nunca mais contem a minha história por mim. Peguei a mão de Clara. Minha avó veio até nós e abraçou minha filha pela primeira vez. Naquele momento, eu percebi que nem toda família precisa ser abandonada. Algumas pessoas precisam apenas aprender que amor não é uma dívida. Saí daquela casa com Clara ao meu lado. Naquela noite, pela primeira vez em 6 anos, ninguém estava me procurando. Ninguém estava contando mentiras sobre mim. Eu estava simplesmente vivendo. E descobri que a melhor vingança não era fazer minha família sofrer. Era construir uma vida que nunca mais dependesse da aprovação deles. Meu nome é Helena Duarte. Eu não estava morta. Eu só parei de pagar para ser amada.